Olá, alunos dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Nós iremos prosseguir agora as nossas aulas de História e de agora em diante nós vamos tratar um pouco mais da história do nosso país, né? Da história do Brasil. Até então nós estudamos a história geral, global, mundial, mas agora especificamente nós vamos frisar, focar na história do Brasil. Vejam, nas nossas primeiras aulas, eu havia dito para vocês, quando nós fizemos a divisão da história, né, eu fui explicando os períodos históricos para vocês, eu disse a vocês que, do ponto de vista da história do Brasil, o que nós iríamos estudar aqui no terceiro ano seria a história do Brasil República, né? Então, a gente estuda da proclamação da República para cá, certo? Então, nós vamos frisar aí na história do Brasil República, como eu disse a vocês, no primeiro ano a gente estuda Brasil Colônia, pré-história brasileira, segundo ano Brasil Império, terceiro ano, que é o nosso foco, será Brasil República, certo? Vejam, o primeiro ponto que a gente tem que ter noção é do significado, né, do nome República, né? Res, coisa, coisa pública, coisa do povo. Então, se muda uma forma de governo no nosso país. Então, a partir do 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. E era um outro sistema de governo, professora? Sim, era a monarquia, né? O nosso país vivia o período imperial. Nós tínhamos um imperador, né? A história do Brasil Império começa lá com Dom Pedro I. Depois nós temos o período regencial, Dom Pedro I, primeiro reinado. Depois nós temos o período regencial e depois o segundo reinado com Dom Pedro II, né? Que vai governar de 1840, com o golpe da maioridade, até o ano de 1889, exatamente com a proclamação da República. Por isso que nós temos o feriado do 15 de novembro em nosso país. É justamente em alusão à proclamação da República, certo? Nós vamos focar basicamente no teor político e fervoroso que marcou esse momento, né, do Brasil República. A princípio, vocês precisam entender que a história do Brasil República, ela vai se dividir em República Velha, também conhecida como Primeira República, que vai desde a proclamação, 1889, até 1930. E República Nova, né, que começa a partir de 1930, ou também conhecida como Segunda República. Nós vamos começar lá do iniciozinho, certo? Nós vamos começar lá da Primeira República. Tá bom, professora, quando foi feita, quando foi declarada, né, quando ocorreu a proclamação da República, que foi uma articulação militar, né? Os militares tomaram o poder, na verdade, e a República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. A princípio, esse primeiro período, né, da história do Brasil República, veja que eu estou dizendo a vocês, a história do Brasil República, ela é aí geralmente dividida em República Velha, que é o período que a gente está estudando, também conhecido como Primeira República, e República Nova, também conhecido como Segunda República. A República Velha, também conhecida como Primeira República, eu estou frisando na nomenclatura porque em várias provas, Enem, vestibulares e etc., eles podem utilizar uma nomenclatura ou outra e é a mesma coisa, certo? Quando vocês virem Primeira República, é a mesma coisa de República Velha. Quando vocês virem República Velha, é a mesma coisa de Primeira República. Pois bem, esse primeiro período da história da República do nosso país
conhecido como República Velha, também é subdividido, né? Ele tem aí o período da República da Espada, em que o nosso país foi governado aí por militares, e aí nós temos a figura, primeiro, do Marechal Deodoro da Fonseca, e depois do Marechal de Ferro, né? Que foi Floriano Peixoto. Então, República da Espada, justamente porque foi governada por militares, né? Nesse período da República da Espada, ele vai exatamente da proclamação da República até o ano de 1894, né? A partir desse momento, os civis vão assumir o poder, né? Houveram várias coisas em que os militares não conseguiram se firmar nem permanecer no poder e os civis aí vão atuar, né, no poder político do nosso país. Quem seriam esses civis? Quando a gente fala de civil, é justamente quem não era militar, não tinha patente militar. Não era marechal, não era marechal, não tinha nenhuma patente militar. E quando a gente fala em civis, é justamente quem não tinha uma patente militar, mas que tinha um poder econômico gigantesco e também queria o poder político, né? Então, haviam oligarquias. Que são oligarquias, professor? Era um agrupamento de pessoas que dominava determinada região. Geralmente, essas pessoas tinham muito dinheiro, muito poder econômico, muita influência política em determinadas regiões do nosso país, na grande maioria delas. E essas oligarquias também queriam ter o poder político, né? Geralmente, a maioria dessas oligarquias eram rurais, né? Grandes proprietários de terras, os famosos coronéis também faziam parte. Vejam, nesse momento a gente tem início então a partir de 1894 da República Oligárquica. Ela tem essa nomenclatura justamente em alusão a esse grupo que dominava a política do nosso país, né? Eles tinham poder econômico e a partir desse momento eles também queriam o poder político. Então foram vários presidentes, né, que se elegeram através de um esquema eleitoral fortíssimo, né, que nós vamos estudar passo a passo, nesse momento da história do nosso país, na história da República Oligárquica. Nós temos o papel fundamental dos famosos coronéis, né? Coronel era uma patente que se dava na época da Guarda Nacional e assim eles ficaram. Eles também se apropriaram do poder econômico gigantesco e começa a dominar determinadas regiões do nosso país. E é interessante que a gente perceba a influência dos coronéis, né? Eles tinham uma influência gigantesca, principalmente para eleger os famosos presidentes, né? Presidentes das províncias, que era o cargo conhecido, equivalente hoje aos governadores de estado. Então, e qual era o poder que esses coronéis tinham? Como eu já disse a vocês, eles tinham um poder econômico gigantesco. Então, as pessoas que viviam naquele determinado interior, naquele determinado município, em que tinha um determinado coronel que mandava, iam fazer o que o coronel determinasse, né? E ele se apropriava disso por dois motivos. Ou a pessoa fazia por medo, pela intimidação, né? Porque os coronéis tinham o seu aparato policial, né? Vamos dizer assim, de seguranças estupidamente armados, bem como, ou as pessoas faziam isso como troca de favores, porque quem mandava nos municípios naquele momento eram os coronéis.
Eles que tinham poder econômico. Então, eles tinham um poder gigantesco para eleger o cargo que hoje corresponde ao governador de estado, que era conhecido como presidente de estado naquela época, né? Então, por isso que os coronéis, por exemplo, se eles tinham um grande coronel que tinha uma grande fazenda, tinham vários trabalhadores. Naquela época, minha gente, só para vocês terem noção, boa parte da população brasileira era analfabeta. Então, a maioria dos empregos era na zona rural mesmo, e viviam na zona rural. Então, esses coronéis têm uma influência gigantesca, porque as pessoas precisavam ou do emprego, ou uma mulher que ia parir precisava de um transporte do coronel, ou de um favor de um coronel em uma vaga de um hospital, ou de uma troca de favor, de um par de sapatos, seja lá o que fosse. É o que a gente ainda, infelizmente, visualiza no mundo atual, uma pessoa que vende seu voto por um saco de cimento, né? Uma pessoa que vende seu voto por um colchão, por um botijão a gás, que a gente sabe que é totalmente ilegal, irregular, isso é crime, mas ainda se pratica, infelizmente, e muita gente troca seu voto até por um litro de cachaça. Nós estamos assustados com o que ocorria na época do voto de Cabresto, com os coronéis mandando as pessoas, olha, votem em quem eu estou mandando vocês votarem. E as pessoas temiam muito. Só que havia uma diferença entre essa votação naquela época para a votação de hoje. Qual é a diferença? Porque hoje você, um alcoólatra que está numa esquina e supostamente venderia seu voto por um litro de pindaíba, dado por um político, supostamente, mas ele pode, na hora de votar, dizer, olha, eu vou votar em você, mas na hora de votar, ele vai votar em quem ele quiser, porque hoje o voto é secreto. Mas naquela época, o voto era aberto, não havia voto secreto, né? Então, as pessoas ficavam nas mãos dos coronéis, porque eles sabiam, de fato, em quem as pessoas iriam votar. Então, vai que no futuro aquela pessoa precisasse dele, né? Certamente ele não iria servir. Ou aquela pessoa iria ser punida pelo aparato dos capangas dos coronéis, né? Então, havia muito medo ou troca de favor, o emprego. Olha, se você vote, que eu vou dar um emprego para um dos seus filhos. Agora, sua família todinha vai ter que votar no presidente de estado que eu determinar. E com isso, os coronéis ganhavam muitos votos. Então, eles tinham um poder muito forte. Significava dizer que o governador do estado hoje, né, mas naquela época que era conhecido como presidente de estado, se elegeria se o determinado coronel, a grande maioria dos coronéis daquela região, apoiassem ele, né? Então, esse voto ficou conhecido como voto de cabresto. Por que um voto de cabresto? Por exemplo, o cabresto, a gente sabe que é um utensílio que se usa nos animais, principalmente em cavalos, para que ele seja guiado para o local onde o seu condutor estiver lhe guiando. Então, ele não tem vontade própria. Se ele quiser ir para um determinado local, ele não vai. A mesma coisa com o voto daquelas pessoas naquela determinada ocasião. Elas não votavam por livre vontade, por uma escolha que eles tinham, né? Eles votavam em quem o coronel determinasse que eles votassem. Por isso que se diz voto de cabresto. Essa política foi muito forte, vergonhosa, mas infelizmente ocorreu no nosso país, né? No início a gente começa a história do Brasil República falando aí da República Oligárquica, do poder dos coronéis e do voto de cabresto. Próxima aula a gente continua, tá bom? Muito obrigada.